Fala galera, beleza? Então vamos lá para mais uma gravação de aula, mais um exercício. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar um pouquinho de ondulatória, vamos retomar um pouquinho o conceito de ondulatória, né? Com uma questãozinha que a Unesp, ou as provas que a Unesp faz, tem sido bem recorrente, sabe? Tem aparecido bastante em algumas provas. É uma questão que apareceu mais de uma vez em questões de múltipla escolha ou inclusive em questões de segunda fase ou questões discursivas também. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa equação da velocidade da onda em líquidos, envolvendo a profundidade. Então, uma equaçãozinha que a VUNESP tem cobrado bastante. Quando uma onda se propaga por águas rasas, isso é onde a profundidade é menor do que a metade do comprimento de onda, a sua velocidade de propagação pode ser calculada com a expressão V igual a G vezes H. Olha lá a expressão que ele comenta. Mas precisa saber essa expressão de cabeça? Não, a VUNESP sempre acaba dando isso daí no texto. Em que G é a aceleração da gravidade local e H a profundidade das águas na região. Dessa forma, se uma onda passar de uma região com certa profundidade para outra com profundidade diferente, ela sofrerá variação em sua velocidade de propagação, o que caracteriza o fenômeno da refração dessa onda. Olha que importante, caracteriza o fenômeno da refração. Estamos falando sobre fenômenos ondulatórios aqui, né? A mudança de profundidade, ela caracteriza esse fenômenozinho, porque muda a velocidade. Então lembra, uma característica importante da refração, mudança de velocidade, mantendo a frequência constante, tá? A figura mostra uma mesma onda propagando-se por uma região de profundidade 3,6 metros de comprimento e com comprimento de onda, aliás, lambda 1 de 12 metros. Em seguida, propagando-se por uma região de profundidade 0,9, que é essa daqui, com comprimento de onda lambda 2. Na situação apresentada, o comprimento de onda lambda 2. A gente quer saber o lambda 2 aqui. Então, olha só, como a gente já tem uma equação de velocidade de onda, a gente poderia calcular a velocidade em cada um dos trechos, né? Porque eu tenho tanto a profundidade, tanto a profundidade quanto a aceleração da gravidade. Você pode usar 10 nesse caso aí, talvez tivesse em alguma parte da questão que eu não coloquei aqui, mas a gente pode calcular as velocidades em cada uma das regiões. Então, eu posso fazer o cálculo da velocidade da onda na região 1, utilizando a gravidade como 10 e a altura da profundidade, né, de 3,6. Então você tem aí um V1 igual a raiz de 36, ou seja, 6 metros por segundo. E a velocidade da onda lá na região 2, de profundidade H2. Então aqui V2, GH2, 10 vezes 0,9, que é a segunda profundidade, o H2 está aqui, certo? Tá vendo que os numerozinhos são todos bonitinhos, inclusive, para dar essas raízes, né? Então ficaria raiz de 9 aqui, ou seja, 3 metros por segundo. Quer dizer, nós temos a velocidade da onda tanto desse lado quanto desse lado aqui. Como a gente está falando do fenômeno da refração, nós temos uma característica bastante importante aqui, né, para a gente lembrar. Na verdade, duas, né? Se tem refração, significa que a velocidade vai alterar, porque depende do meio. E na refração, ou em qualquer fenômeno ondulatório, a frequência ela sempre permanece constante, porque depende só da fonte que produz a onda. A não ser que tenha alguma mudança na fonte, aí você teria uma mudança na frequência, né? Que seria o caso do efeito Doppler, por exemplo, né? Que a gente tem uma alteraçãozinha na frequência por conta da alteração da fonte. Então aqui a gente vai trabalhar com aquela relação de refração, que é a seguinte, que a velocidade 1 pela velocidade 2, ela é proporcional aos comprimentos de onda, lambda 1, lambda 2. V1, V2, lambda 1, lambda 2. Se tivesse mudança de trajetória, que seria aquele ângulo, né, de inclinação, poderia também colocar aqui seno do ângulo 1, seno do ângulo 2. Então a gente trabalha na refração. Como já foi feito o cálculo das velocidades, né, então foi por isso que eu fiz o cálculo da velocidade. Então aqui você coloca a velocidade do meio 1, velocidade do meio 2, o comprimento de onda do meio 1 e o comprimento de onda que a gente vai descobrir. Multiplicando em cruz isso daqui ou isolando o lambda 2, né? Isso aqui ficaria 3 vezes 12 sobre 6, ou seja, você tem um lambda 2 aí de 6 metros.
certo? Então, alternativa A, 6 metros na região mais rasa. Lembra que velocidade e comprimento de onda são diretamente proporcionais, né? Então, se você tem uma redução de velocidade, tem que ter uma redução no comprimento de onda. Como a velocidade caiu pela metade, o comprimento de onda tem que cair pela metade também, certo? Existe essa proporçãozinha, beleza? Então é isso aí, galera. Espero ter nos ajudado. Valeu, até a próxima.